Em suma, um resumo da ópera, relação Pedro, comissão técnica e Sampaoli não existe mais. Como é que você vai manter no dia a dia um jogador que não conversa com a comissão? Pode ir à justiça para tentar uma quebra de contrato junto ao Flamengo. Ele pode conversar com pessoas que administram a carreira do Pedro e eles não pensam nessa possibilidade. Eles pensam em buscar proposta de um clube da Europa, trazer ao Flamengo e negociar uma saída, uma venda do jogador. Eu tenho aqui a relação Pedro e comissão técnica do Sampaoli, inclusive a relação com o próprio treinador, não tem mais relação, eles não estão mais se falando. A ideia do Pedro é não jogar mais com a camisa do Flamengo se o Sampaoli... Por isso que eu fiz a pergunta. Se quer se cumprimentar. Então a pergunta é pertinente. Por causa disso. pertinente. Não há relação de técnico e jogador. Jogador ao a mesmo última tempo... vez que eu falei com uma pessoa ontem do Flamengo foi no início da tarde. Por isso que eu fiz a pergunta. Se à noite o Pedro, até onde eu sei, não teve nova reunião, mas se no início da noite o Pedro chegou para mim e falou, me negociem. Fala, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla-Richt, trazendo notícias diárias para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal, podendo ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o Mengão, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos. Então, galera, preparei aqui um pacotão de notícias diárias para vocês. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no João Guilherme, da ESPN Brasil, SBT Esporte Rio, donos da bola do Rio de Janeiro, completão aí de notícias diárias do Mengão, que amanhã entrará em campo pela Copa Libertadores da América no estádio do Maracanã e enfrentará aí o Olímpia, partida válida pelas oitavas de finais da Copa Libertadores. O de hoje é o seguinte: Pedro continua rendendo o assunto Pedro, Sampaoli, Flamengo, a crise que foi instalada essa semana. Saiu a informação de que o Flamengo não vai relacionar Pedro para o confronto com o Olímpia nesta quinta, 9 da noite no Maracanã, jogo importantíssimo pelas oitavas de final da Libertadores da América. E além disso, como já era sabido, o Flamengo vai aplicar uma multa no Pedro pela indisciplina que ele cometeu no jogo do último sábado diante do Atlético Mineiro. A curiosidade é a seguinte: qual será o reflexo disso no time do Flamengo, que vem num bom momento? Se você parar para pensar, o Flamengo nos últimos 20 jogos ele teve uma derrota, que foi para o Bragantino, aquele jogo lá que perdeu por 4-0. Flamengo vem de resultados importantes fora de casa. Flamengo ganhou do Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, ganhou do Grêmio em Porto Alegre, venceu o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, coisa que não conseguia fazer desde o ano de 2017. Então o momento do Flamengo, ele é muito bom, mas não tenha dúvida, esse assunto envolvendo Pedro desviou o foco completamente. A insatisfação do Pedro, que acabou gerando uma indisciplina, uma agressão, o preparador físico foi mandado embora, chegou-se a questionar se Sampaoli continuaria ou não, a diretoria bancou a permanência de Sampaoli, as lideranças do elenco consideram também que é importante manter o trabalho do treinador, exatamente pelo que eu citei aqui. O Flamengo, embora não esteja brilhante, mas vem numa boa sequência, está se mostrando ser um time competitivo. E aí, Pedro falta ao treinamento na segunda-feira. Claramente não há um bom relacionamento entre ele e Jorge Sampaoli, mas as partes terão que ser profissionais. E aí, de novo, a pergunta: como isso vai influenciar no rendimento do Flamengo agora que vem aí uma etapa decisiva de Libertadores da América, que é o momento mais importante, a maior competição? O Flamengo pode ganhar a Libertadores jogando dentro do Maracanã e se tornar tetracampeão, o maior campeão brasileiro da competição. Para isso tem que seguir na Libertadores e tem que fazer um bom resultado contra o Olímpia, porque o jogo da volta será no Paraguai. Teremos mais de 60 mil rubro-negros. Qual será a influência disso? Nós só vamos saber quando a bola rolar na quinta-feira. As informações que tenho é que os líderes do grupo
apoiaram a permanência de Jorge Sampaoli, que o problema era com o Pablo, o preparador físico, que acabou saindo. Então a permanência de Sampaoli foi bem vista, embora o grupo do Flamengo não tenha total afinidade com ele, mas respeita o trabalho do treinador. Agora, ele e Pedro não se entendem. O Pedro está fora do jogo com o Olímpia, não foi relacionado. A partida seguinte será contra o Cuiabá, Gabigol está suspenso, e aí o Pedro poderá voltar. Mas como será essa relação a partir de agora? Né? Pedro ganhará mais minutos, porque as estatísticas mostram. Pedro tem alta minutagem no time do Flamengo, mas ele não está sabendo aproveitar as oportunidades quando joga. Sampaoli dará mais oportunidade para o Pedro. Pedro irá se comprometer mais também na parte tática, porque essa é uma crítica que Sampaoli faz a Pedro. E Pedro critica a forma como o treinador o trata, inclusive até falando da sua religiosidade, que ele tem que ser menos religioso, que ele tem que lutar mais. Foram depoimentos que mostram realmente uma relação estremecida, mas que pode seguir, ou não. E é o Pedro, isso é drone seu, me conta, qual é a situação do Pedro e Flamengo hoje? Você já vai falar sobre isso, Vene? Antes a gente vai chamar um VTzinho do Flamengo e na volta eu queria que você explicasse. Cadê o VT do Flamengo? O Pedro. Só uma correção no VT aí, que a Alcilene acabou dizendo que ele não demonstrou nenhuma insatisfação, muito pelo contrário. Ele vem demonstrando muita insatisfação. Inclusive a informação que eu tenho é que a relação Pedro e comissão técnica do Sampaoli, inclusive a relação com o próprio treinador, não tem mais relação, eles não estão mais se falando. A ideia do Pedro é não jogar mais com a camisa do Flamengo se o Sampaoli continuar no comando da equipe. A questão é, muita gente vai me perguntar, beleza, ele não quer mais jogar, mas tem proposta para sair? Não, não tem. Inclusive, informação nossa, drone nosso, é que o Pedro, ele foi retirado da lista de relacionados pela diretoria do Flamengo para pegar o Olímpia nessa quinta-feira e também recebeu uma multa pelo ato de disciplina no último sábado, quando ele se recusou a aquecer durante a partida, quando o Pablo Fernandes, então preparador físico, pediu para ele continuar o trabalho de aquecimento e ele se recusou. Então a diretoria decidiu punir o Pedro, tirando ele do jogo contra o Olímpia e também aplicando uma multa de 10% no salário CLT, que é o salário que ele recebe na carteira assinada. Porque o jogador, como muita gente não sabe, o jogador recebe uma parte do salário CLT e uma parte de direito de imagem. E os 10% da multa é em cima do salário CLT. Então, em cima disso, a relação Pedro e Sampaoli, horrível, péssima, é assim que a gente pode classificar. Pedro não encarou o Olímpia por decisão da diretoria, não foi uma decisão do jogador, isso tem que ser ressaltado, e também o jogador foi multado. E aí muita gente vai me perguntar, e agora, Vini, o que vai acontecer? É esperar, porque no próximo final de semana, quando o Flamengo pega o Cuiabá, o Gabigol está suspenso e, teoricamente, o Pedro é o substituto imediato do camisa 10 do Flamengo. Então agora é esperar para ver se no final de semana ele será utilizado ou não. Mas a relação do Pedro com a comissão técnica do São Paulo está horrível. Eles não se falaram quando o Pedro se reapresentou, não tem uma relação mais. Muito pelo contrário, eles não estão nem se falando. Então, eu arrisco a dizer que o Pedro pode dizer adeus ao Flamengo em breve. Ô Pedrosa, que situação, né? E a gente estava falando ontem, ou anteontem aqui nesse programa, em relação ao que o Pedro já fez pelo Flamengo e ao que o Flamengo já fez pelo Pedro também, né? Foi sempre uma relação muito respeitosa de ambas as partes e uma relação em que o Pedro sempre mostrou que queria jogar com a camisa do Flamengo. Quando o Brasil todo perguntava, poxa Pedro, você tem futebol em anos de Copa do Mundo? Para ser titular em vários times no Brasil, você escolhe ser banco do Gabigol, e aí por uma questão do destino, o Dorival chega e consegue encaixar ele com o Gabigol. Mas até então, ele era banco no ano de Copa, e ele estava sendo banco e ok. Então assim, havia esse questionamento total para as pessoas em relação ao Pedro, e a gente via que o que ele queria mesmo é estar ali no Flamengo. E assim, terminar desse jeito, não sei se terminou já, mas se ele não quer continuar com o Sampaoli, alguém vai ter que sair. E eu não sei quem que ganha esse cabo de guerra. Primeiro, Pedrosa, quem você acha que ganha, né? Se já há esse posicionamento em relação ao Pedro e ao Sampaoli. E segundo,
Que pena ser desse jeito, né? Já ganhou, Fernanda. Isso aí está muito claro. Eu entendo que cada um está buscando o melhor para os objetivos pessoais. E no caso do Flamengo, o Flamengo está pensando no próprio Flamengo. O Sampaoli é um cara que, repito aqui, como eu já falei no programa, ele recuperou a confiança de que o Flamengo poderia conquistar algum título dentro de 2023. E aí o Flamengo, desde o primeiro momento que aconteceu o episódio, eu entendo, até pelas informações que o Vene trouxe, que o Flamengo pensou em manter o Sampaoli. Demitiu o Pablo com toda a razão, e manteve o Sampaoli por quê? Porque o Flamengo está pensando nos objetivos do Flamengo. Você trocar de treinador num momento como esse prejudica o trabalho do Flamengo em reta de final de temporada. Então, assim, cabo de guerra entre o treinador e um jogador, está muito claro que a diretoria do Flamengo escolhe o Sampaoli. E aí, como a gente falou aqui ontem, o Pedro está escolhendo o que é melhor para ele. Ele não se sente mais confortável nesse ambiente e é completamente entendível o Pedro não se sentir confortável com tudo que aconteceu. Talvez ele esteja se sentindo também com falta de respaldo pelo que aconteceu, e ele já vinha com queixas antes, que foi uma coisa que ele mesmo deixou claro no próprio texto dele. Então assim, Fernanda, é o Flamengo pensando no melhor, no caso, na figura da diretoria, em manter o treinador e conseguir conquistar as coisas que tem que conquistar em 2023, e o Pedro pensando no melhor na carreira dele. Eu vou ser sincero, Fernanda, lamento muito, porque o Pedro é um ídolo da história do Flamengo. Porém, pro Pedro, a melhor coisa, se ele está se sentindo assim, é ele seguir a vida dele. Ô, Fernanda, para contextualizar ainda mais essa história aí... E como segue, Vene? Para contextualizar essa história, é o seguinte, o Pedro também mostrou insatisfação porque o filho do Fernandes, que foi demitido por ter dado um soco no atacante, o filho dele também trabalha na comissão técnica do Sampaoli. E o filho foi mantido. O Pedro esperava que o filho também saísse. O que eu também compreendo, Pedro. Imagina só, o pai me deu um soco, mas o filho continua ali no dia a dia. Como é que eu vou ter uma relação com esse cara? E, obviamente, o filho está fechado com o pai em determinado momento. Embora todo mundo ache, todo mundo tenha certeza que o pai errou, o Pablo Fernandes errou. A agressão não se justifica em hipótese alguma. Mas a relação, como é que o Pedro vai ter relação com esses profissionais? Não tem mais relação. E o outro ponto também, os jogadores do Flamengo esperavam que o Pedro fosse pedir desculpa ao elenco pelo ato de disciplina, algo que também não aconteceu. O Pedro também não reuniu os companheiros para pedir desculpa pelo ato de disciplina, algo que já aconteceu no passado recente. Quando era o Jorge Jesus, isso acontecia bastante nos bastidores. Gabigol, eventualmente, tinha um problema ali, mas aí o Gabigol ia lá, reunia todo mundo e pedia desculpa. Estou dando um exemplo porque isso aconteceu com o Jorge Jesus. Agora, com o Pedro, isso não aconteceu. Então, assim, em suma, um resumo da ópera, relação Pedro, comissão técnica e Sampaoli, não existe mais. Como é que você vai manter no dia a dia um jogador que não conversa com a comissão técnica? É muito difícil isso. Se a gente fizer um entendimento que, independentemente de ser filho e pai, eu não acho justo, mas o pai deu um soco e o filho ficou. O pai deu um soco, o filho ficou, o filho é profissional, o filho não socou ninguém, ele não pode ser punido pelo que o pai dele fez. Assim, eu não acho isso legal. Mas a gente sabe que é muito além de questão pai e filho. É de ser uma comissão do Sampaoli. Não é só o filho. Todas aquelas pessoas são uma rede de apoio, são uma rede de trabalho de um cara que foi o agressor dele. Então eu entendo que há um incômodo em relação ao Pedro, não só ao filho, mas como a todos, né, Pedrosa? Cômodo traumático, tá, Fernanda? Porque toda vez que o Pedro olhar para o filho do Pablo, ele vai lembrar do que aconteceu. E isso é muito ruim. Você tomar um soco na cara no seu ambiente de trabalho, gente, isso é muito grave. Isso é muito sério. Então, assim, para o Pedro tomar a decisão de querer sair do Flamengo, onde ele já mostrou várias vezes que ele queria ficar, mesmo sendo reserva em outros momentos, é porque o negócio foi muito grave. E repito, eu acho que é totalmente entendível o Pedro não querer mais trabalhar em um ambiente que ele se sentiu agredido. E como ele mesmo disse, é agredido psicologicamente e agredido fisicamente. Então, para mim, toda vez que o Pedro chegar no Ninho do Urubu de manhã, ele vai olhar pro filho do Pablo, ou até pro próprio Sampaoli, e infelizmente ele vai lembrar da cena, que é terrível para um trabalhador, por mais que ele tenha cometido ato de disciplina, não justifica ele ter tomado um soco na cara. Então é muito mais uma questão traumática, e jogador que não está se sentindo bem no ambiente, não rende. Jogador sem confiança, não rende. E isso já vem acontecendo com o Pedro nos últimos jogos. Fernanda, eu posso trazer só mais um detalhe? Pedrosa, eu quero saber se você tem novidade. Fala. Eu posso trazer só mais um detalhe, porque muita gente acredita nisso, que o Pedro pode ir à justiça para tentar uma quebra de contrato junto ao Flamengo. Ele pode fazer isso, porque eu conversei com 3 advogados.
Esses 3 advogados me falaram o seguinte: Vene, ele pode fazer isso. Agora, ele vai ter sucesso na ação dele? Isso é uma outra questão. Qualquer funcionário pode entrar na justiça contra uma empresa e tentar a quebra de contrato. O Pedro pode fazer isso, até porque ele foi agredido no ambiente de trabalho por um outro funcionário do clube. Agora, isso não quer dizer que o Pedro terá sucesso nessa ação dele, caso ele entre com essa ação. O que, teoricamente, não vai acontecer. Porque eu conversei com pessoas que administram a carreira do Pedro e eles não pensam nessa possibilidade. Eles pensam em buscar a proposta de um clube da Europa, trazer ao Flamengo e negociar uma saída, uma venda do jogador. Neandertal, que acha que está na caverna, tudo bem, mandou embora. Mas o Flamengo entendeu que o Pedro também teve ali um ato que não é aceito dentro do vestiário, dentro do clube. Multou o jogador com 5% do salário e o suspendeu da partida de ida. Ele não está relacionado para esse jogo de amanhã contra o Olímpia. Mauro, e aí tem a questão, provavelmente ele já seria banco, né? Mas eu discordo dele não ir para o jogo. Eu acho que o clube está se prejudicando. Você já mexe no bolso do jogador, o jogador sente. Agora você tira, não, então você vai ficar afastado, você não vai amanhã. Não é uma resposta para o grupo? Aqui não vai aceitar esse tipo de ato? Não, mas não aceitar já mexeu no bolso dele. Ó. Todo mundo vai saber que ele foi punido ali financeiramente. Eu acho assim, aí o clube também se pune ao não levá-lo para o jogo. Não sei, o Zinho jogou, deve saber como é que é a reação de um grupo numa situação dessa. No meu entendimento, do lado de fora, amanhã o jogo está complicado, eu tenho um cara que nem o Pedro, mas eu hoje preferi dar um exemplo para o grupo que ele tinha que ficar de fora. Vou dar 3 jogos para ele ficar de fora para todo mundo ver como é que são as coisas. Acho que o que funciona mais é mexer no bolso. Que até eu havia imaginado que nem isso ia acontecer, porque como havia a possibilidade de também o próprio Pedro entrar com lei trabalhista, não sei o quê, eu achei que na conversa com o Braz tinha ficado, nem vai você, nem vou eu, tá tudo bem, que eu também não acreditava que o Pedro ia fazer isso, mas que nesse acerto ficasse elas por elas e ele nem fosse pagar nada. Mas aí talvez para que o grupo visse que não é assim, senão amanhã você faz e não faz, falta ao treino. Imagina se todo mundo resolver não aquecer. Então, mas aí mandou multar. Só que agora eu acho assim, não levar... Quer dizer, o relacionamento já não está bom com o Sampaoli. Me parece que eles conversaram, o Sampaoli disse que vai colocá-lo nos treinos numa situação de mais mobilidade, etc. Falei, leva para o jogo, amanhã ele faz um gol lá, entra no jogo, faz um gol, quem sabe o gol da vitória, a coisa já fica tudo bem. Não levá-lo, não sei, eu acho que o Zinho que deve ter vivido situação parecida, pode te dizer se você tem razão nesse aspecto. Mas o grupo não ia aceitar ele jogar? Eu acho que o grupo vai abraçá-lo, não? Zinho, pega essa aí. Assim, eu não vejo um absurdo ter uma punição por uma indisciplina. Já vivi situações como essa, desde que seja feita para todos, sem exceção. Quem cometer a indisciplina vai ser punido. Eu não me recordo aquela situação do Vidal, que o Vidal jogou chuteira, chutou o banco, jogou chuteira, deu uma declaração também de que se o time lá do Chile, Colo-Colo, não lembro qual é o time. Colo-Colo, isso mesmo. Numa live falou. Eu não lembro se ele foi suspenso, eu lembro que ele foi multado, acho que ele foi multado, mas eu não lembro se ele foi suspenso, não me recordo. Não me recordo se teve. Não me recordo também esse episódio do Gabigol com o Marcos Braz, que chegaram a discutir, foi público isso, né? O Gabigol até querendo ir embora antes, aí o doutor Tanuri que chegou, falou que era para ficar por causa do exame antidoping. Não me lembro se houve algum tipo de punição ou alguma entrevista da diretoria falando sobre a atitude de indisciplina, enfim. Eu acho que assim, faz parte. O Flamengo tem um elenco espetacular. O Pedro já não estava tendo tantas chances, eu já falei isso, na minha opinião. Acho que poderia ter mais. Não é que ele não tenha chance, ele jogou vários jogos com o Sampaoli, mas nas últimas ele tem sido o jogador de frente menos utilizado. Até recebi, o pessoal falou, porque a ESPN postou aí no site, né? E aí eu vi torcedor falando, o Pablo
o Rodrigo Caio não estão tendo também chance? Porque tem muito mais zagueiros, né? Centroavante que eu sei tem 2, né? Pedro e Gabigol. Fisicamente, a informação que tem é que o Rodrigo Caio não está no seu melhor e tem jogado Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, e o Pablo até entrou em alguns jogos agora aí. Mas é opinião, debate, vale comentário, vale... só é ruim quando o pessoal ofende, né, Dani? Lógico. Não sabe se expressar, e aí não é a opinião que ele quer ouvir, aí quer xingar, quer apelar, mas esses são idiotas, aí eu não dou muito ouvido, não. Mas aqueles racionais, o que eu quero dizer é o seguinte, o Pedro já não está sendo tão utilizado mesmo, então assim, não sei se ele seria a primeira opção para entrar. Vai ter o Luiz Araújo, vai ter o Cebolinha, não sei qual é a formatação que vai colocar no campo, o Sampaoli. Os jogadores estão bem, estão todo mundo à disposição dele. Ele melhorou o trabalho, o Flamengo rendendo mais, jogando mais. Então, assim, é uma resposta da diretoria para mostrar liderança, né? Cometeu uma indisciplina, se negou a aquecer um momento ali. Não acredito que foi o jogo todo. O Pedro não aqueceu em momento nenhum. Aqueceu. Foi naquele momento final que entrou Luiz Araújo e entrou o Everton Cebolinha, faltava uma substituição, ele ficou chateado porque não foi a vez dele entrar, errou, merece ser punido, porque ele presta satisfação ao clube. Quem paga ele é o Flamengo, e o Flamengo está acima dele. Nenhum jogador está acima do Flamengo. Flamengo e qualquer clube. Então o Pedro errou. A diretoria punia ali com o salário, tirou 5%, ele cometeu essa indisciplina, só não pode fazer disso que o Pedro agora é o errado da história, né? O errado já foi embora. Cometeu uma agressão. Esse é o errado de tudo. Que o grupo está chateado com ele? Não está. O grupo não está chateado com o Pedro. Em momento algum ficou chateado. E até entendeu que ele não foi naquele treinamento, porque estava com a cabeça cheia, não sabia se ia cruzar com o cara lá, não sabia qual ia ser a reação, se desculpou e tal, e está sendo punido. Eu acho que ele está sendo punido não só por aquilo, pelo não ter aquecido, também porque faltou o treino. Sim. Só depois que ele comunicou. Então ele errou novamente. Então merece a punição. Agora, a diretoria tem que agir assim com todos. Com todos, qualquer um que seja, cometeu uma disciplina, tem que ser multado e suspenso, porque o Pedro foi. Se mantiver isso com todos, tá correto a direção do Flamengo. É só para corroborar com a informação do Zinho, Pascoalzinho, de passar a palavra, o Vidal e o Gabriel, os dois foram só multados, nenhum dos dois foi suspenso nos episódios de indisciplina anteriores. E só mais um fator... Outra informação, Dani, outra informação, Dani. Você falou aí que o Sampaoli conversou com ele? O Mauro falou. Sim, eu li isso, sim. Conversaram sim no reencontro lá, que eles estavam meio um do lado do... meio sem querer muita intimidade, e que o Sampaoli teria prometido fazer um tipo de treino diferente com ele, introduzi-lo mais. Que bom. Dar mobilidade, enfim. Que bom. Ótimo, perfeito. Parabéns ao Sampaoli, é isso mesmo. Ele é o gestor, tem que chamar. É porque a informação que eu tinha, até ontem, na hora do almoço, não tinha tido essa conversa. Então pode ser que esse até papo a hora tenha do sido... almoço, em nenhum momento. Pode ser que essa promessa o Sampaoli tenha feito ao Brás e não ainda ao Pedro. Pode ser. Pode ser que os dois ainda não se Não, assim, a informação que eu tive é que até o horário do almoço, que terminou o treinamento, que os atletas foram embora, ainda não tinha tido nenhum tipo de conversa do Sampaoli com o atleta. Então foi promessa dele para o Brás. Se hoje, não sei, pela manhã, teve treinamento, ele foi lá, porque hoje teve treino, então de repente aconteceu, e eu espero que tenha acontecido. E é excelente a postura do Sampaoli, porque ele vai ter que ter essa sabedoria de ter essa gestão desse elenco pós um fato lamentável do preparador dele e do Pedro também, porque o Pedro deu uma declaração que estava sofrendo... eu sempre esqueço a primeira palavra, Dani. Psicológica.
Pressão. Não foi pressão, não. É uma outra palavra, eu também esqueço. Era um outro nome que usa. Não era coação mas também, assim, não, mas era uma palavra específica. Quando ele fala isso, quando o Pedro dá essa entrevista, ele está se referindo ao Sampaoli também. Então é muito legal, muito bom para o Flamengo, que o Sampaoli tem que continuar, eu sou a favor do Sampaoli continuar, ele chamar o Pedro e entender, e conversar, e dialogar. O Sampaoli falou que é a favor do diálogo. Excelente se ele chamou o Pedro, sentou os dois, teve essa conversa, esse ajuste, aí é perfeito, porque o Flamengo tem o melhor time, mas o ambiente não é o melhor. E passa pelo treinador. Se ele tiver essa condição de dominar esse grupo de novo, o Flamengo tem grande chance. O Flamengo já busca um novo substituto aí para o lugar de Pedro. Clima quente, tudo indica que o Flamengo, que o Pedro não vai permanecer aí para o final da temporada ainda em 2023 com o elenco do Flamengo. Então, segundo informação que saiu hoje aqui, que Pedro deseja sair do Flamengo e já busca novo clube aí junto com o seu empresário. Os bastidores do Flamengo seguem tenso. E de acordo com o jornalista Vene Casagrande, Pedro está satisfeito do Flamengo e os empresários do atleta aí, inclusive, já buscam novas oportunidades aí no mercado europeu. E a intenção é apresentar uma proposta aí para o Flamengo. Então Pedro, tudo indica aí que não ficará no Flamengo aí, vai rescindir o contrato de forma amigável aí, ou uma oferta da Europa. E o Flamengo já está buscando um novo substituto aí para Pedro. E o nome da vez aqui que está se falando aqui é de Hulk. Hulk pode ser o substituto de Pedro aí no Flamengo. Caso tenha essa venda aí de Pedro para algum time da Europa, o Flamengo vai ter que ir no mercado aí e já estuda aí um novo reforço aí para a temporada 2024, né? Visto que Hulk já jogou mais de 11 jogos aí no Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, não vai poder atuar com o Flamengo. Mesmo se o Flamengo fechasse hoje a negociação, não conseguiria aí contar com o atacante Hulk aí, que chegaria também com o nome de peso aí no Flamengo. Essa notícia saiu aqui pela Bola VIP aí, trazendo novidades sobre o Flamengo, notícias aí. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link dos canais oficiais aí para deixar os créditos. Galera, esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal. Peço a vocês que nos ajudem a trazer conteúdos diários para vocês sobre o Mengão. Deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos.